Hoje, a gente vai mergulhar numa ferramenta que está, olha, mudando as regras do jogo para a inovação aqui no Brasil, os sandboxes regulatórios. Pense neles como uma espécie de ponte entre a velocidade maluta da tecnologia e a segurança que as leis precisam ter. E aí que está o grande desafio, né? A tecnologia, ela voa. Já as leis, por natureza, elas caminham num ritmo mais lento, mais cuidadoso. Só que essa diferença de velocidade acaba criando um freio para um monte de ideia nova. Então, como é que a gente resolve essa equação? Bom, nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender a fundo esse conflito. Depois, vamos descobrir o que é exatamente um sandbox, como ele funciona na prática, ver onde isso já é uma realidade no Brasil e, claro, fechar pensando no que tudo isso significa para o nosso futuro. Vamos lá? Então, começando pelo começo. Inovação versus regulação. É aqui que a gente entende o desafio desse nosso mundo que não para de mudar. O conflito que deu origem a toda essa conversa. Basicamente, a gente tem dois caminhos. De um lado, a regulação tradicional, que é mais reativa. Sabe como é? Ela espera um problema acontecer para depois criar uma regra. Isso funcionou por muito tempo, mas hoje em dia, com tudo mudando tão rápido, essa lentidão pode acabar sufocando uma boa ideia. Já do outro lado, tem uma abordagem inovadora. Ela é proativa, flexível. Em vez de esperar, ela experimenta para aprender e evoluir junto com as novas tecnologias. E é exatamente aí que entra a nossa solução, o sandbox regulatório. Um espaço seguro para a gente poder experimentar. Mas o que isso quer dizer na prática? O que é esse tal de sandbox? A definição oficial, que vem direto do nosso marco legal das startups, já diz bastante. É um ambiente de testes, com um tempo determinado para acabar e com regras especiais. A grande sacada aqui está em combinar ambiente real com controlado. Ou seja, as empresas podem testar suas ideias com clientes de verdade, mas com um monte de mecanismos de segurança para proteger todo mundo que está envolvido. A melhor analogia, a mais fácil de entender, é de uma caixa de areia de criança. Sabe? É aquele espacinho delimitado onde dá para construir castelo, testar, desmanchar, errar, sem quebrar nada no mundo real lá fora. O sandbox regulatório faz exatamente isso, mas no mundo dos negócios e da tecnologia. Cria um ambiente seguro para experimentação. E para isso funcionar, existem 4 características que são a base de tudo. Primeiro, ele é temporário. Não é uma licença para sempre. Tem começo, meio e fim. Segundo, é colaborativo. O governo e a empresa sentam na mesma mesa, trabalham juntos. Terceiro, é flexível. Algumas regras que poderiam atrapalhar o teste são suspensas, por um tempo. E talvez o mais importante de tudo, é baseado em evidências. O grande objetivo é coletar dados do mundo real para a gente conseguir criar leis melhores e mais modernas lá na frente. Ok, o conceito está claro, mas como é que isso funciona na prática? Como uma ideia sai do papel e entra de facto num sandbox? Não é de qualquer jeito, não. Existe um caminho, um roteiro bem definido para essa inovação acontecer. Seguindo o Guia da Advocacia Geral da União, a AGU, o processo tem 4 fases bem claras. Primeiro, o diagnóstico. Qual é o problema ou a oportunidade que a gente quer resolver? Depois, a definição das regras do jogo e a chamada pública, o edital, para as empresas interessadas. Aí sim vem a fase de experimentação, que é quando a mágica acontece, sempre com supervisão. E por último, o encerramento, que é quando todo mundo senta para analisar o que foi aprendido e decidir o futuro daquela inovação e da própria regulação. E olha, essa frase da AGU resume perfeitamente a mudança de mentalidade. A supervisão deve ser mais orientativa do que punitiva. A ideia aqui não é ficar caçando erro, mas sim guiar o processo, ajudar a gerar aprendizado. É uma relação totalmente nova entre o Estado e quem está inovando, uma relação focada na colaboração. Bom, chega de teoria, né? Tudo isso parece muito promissor no papel, mas já está acontecendo de verdade? A resposta é um grande sim. Vamos ver agora como algumas cidades brasileiras já estão tirando o sandbox do papel e aplicando na prática. Olha só como esse modelo é versátil. Em Olímpia, lá em São Paulo, o foco é em tecnologias para cidades inteligentes, como a Internet das Coisas e Big Data. Já em Curitiba, o objetivo é outro, é fortalecer o ecossistema de startups da cidade, ajudando as empresas a sobreviverem e crescerem. E lá em Fortaleza, o Sandbox virou uma ferramenta estratégica para encontrar soluções para os desafios urbanos do dia a dia. Vamos dar um zoom no caso de Fortaleza, que é bem emblemático. O programa InovaFor não é só sobre ter tecnologia por ter.
é sobre usar a inovação de forma direcionada para melhorar a vida na cidade, com um foco muito claro em desenvolvimento sustentável, em criar uma Smart City de verdade. Isso mostra como a inovação pode se conectar diretamente com as necessidades da população. Tudo bem, já entendemos o que é, como funciona e onde está acontecendo. Agora a gente chega na pergunta final. E daí? Por que essa ferramenta é tão crucial para o futuro da inovação no Brasil? Então, o ponto central é este. Sandboxes não são só para empresas de tecnologia, eles impactam todo mundo. Eles aceleram a chegada de novos produtos, atraem investimento porque dão mais segurança jurídica, tornam nossa economia mais competitiva e, o mais importante, eles ajudam o governo a criar leis melhores, baseadas em dados reais. No fim das contas, quem ganha com tudo isso é a sociedade inteira. A imagem que começa a se desenhar é a de um Brasil onde a regulação e a inovação não são mais vistas como adversárias, mas sim como parceiras na construção de um futuro mais próspero, mais inteligente. É um caminho para que o país não apenas acompanhe as transformações do mundo, mas para que ele se torne um protagonista delas. E isso tudo deixa uma pergunta muito boa no ar. Pense bem, da saúde à energia, da educação à mobilidade urbana. As possibilidades são gigantescas. Qual será o próximo setor a ser transformado por essa nova forma de pensar a inovação e a regulação? O espaço está aberto, o terreno está preparado.